Nós estamos aqui hoje com o professor Olivier Desviter, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de Sherbrooke, no Canadá. Ele é especialista de didática do francês como língua materna e como língua estrangeira. O professor Desviter já coordenou vários projetos de pesquisa sobre leitura e escrita. E ele vai falar aqui para a gente hoje sobre a questão da leitura, né? a leitura do texto integral no ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, o que eles chamam lá de escola primária e escola secundária. O professor Olivier, ele veio especialmente convidado pela Aliança Francesa para dar um curso de formação de professores de francês, e pela professora Eliane Lousada, lá do curso de letras do francês, ensino do francês, que desenvolve um projeto conjunto com ele. O professor Olivier, a gente conheceu, eu e Gabriela, que atualmente também é professora aqui de metodologia de língua portuguesa. O ano passado, foi ano passado, Gabi? Foi ano passado. Ano passado, em Sherbrooke, no Encontro Internacional de Didática da Leitura Literária. Então, agora a gente aproveitou a oportunidade da vinda dele para convidá-lo aqui para fazer essa palestra para a gente, que tem tudo a ver com o trabalho que nós desenvolvemos também, sobretudo no meu grupo de pesquisa, nosso grupo de pesquisa, que é ensino de literatura. Então, eu vou chamar aqui para acompanhar, para fazer a tradução da palestra do professor, as duas tradutoras lá do curso de letras que vêm nos ajudar, que é a Jaci e a Ana Paula. Por favor. Aí elas vão falar também um pouco do projeto delas, depois, quando elas forem fazer a tradução. O professor pede que ele gostaria de fazer não uma palestra, uma conferência, né, assim, centrada só nele, mas ele gostaria de fazer uma interação com vocês. Então, ele vai falar um pouco e ele pede que vocês possam ir fazendo as perguntas ao longo da conversa, né, que seja, então, mais uma conversa do que uma palestra. Então, vocês fiquem à vontade para já, no desenvolvimento da fala dele, fazer as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos fazer assim. Obrigada. Un grand merci au professeur Léger et Gabriela pour leur invitation et pour l'opportunité qu'ils m'ont offert de vous rencontrer cet après-midi, de vous donner une petite leçon de français et surtout de vous partager les résultats d'un travail de recherche sur la lecture de la littérature à l'école. Et j'espère que vous allez découvrir que cette question, elle est transversale, quel que soit le pays dans lequel on travaille comme professeur. On se pose la question, pourquoi faire lire des livres aux élèves à l'école? Quels livres faire lire et que faire autour de la lecture des livres? Boa tarde a todos. A gente vai fazer a tradução consecutiva. Boa tarde a todos. A gente vai fazer a tradução consecutiva, então a gente vai fazer um pouco um resumo do que ele está falando, tá? Só para vocês, quem fala vai perceber que ele vai falar muito mais do que a gente traduz, tá bom? Ele agradeceu muito o convite, agradeceu a presença de vocês aqui e ele acha que esse espaço de compartilhar os resultados de uma pesquisa que trata do ensino de literatura é muito importante, que é um tema transversal, que faz parte das discussões que são realizadas em várias universidades do mundo, e as questões sobre fazer ler os alunos, fazer com que os alunos leiam livros de literatura toca todo mundo, e quais livros e que tipo de atividade a gente propõe também interessa para todos. Je voudrais aussi vous dire que c'est un grand privilège de mon métier, de mon travail, dans le cadre de la collaboration internationale, d'avoir comme ça l'opportunité de rencontrer les futurs professeurs brésiliens
d'avoir rencontré à travers le monde les professeurs qui s'occupent de l'éducation des jeunes de demain. Et donc je suis très touché de pouvoir rencontrer celles et ceux qui vont former la société brésilienne de demain. Ele diz que é um privilégio para ele poder encontrar futuros professores de francês e outros professores. Futuros professores. Todos os professores. E futuros professores também no mundo todo que vão trabalhar com a educação. Alors, la conférence va porter, je l'ai déjà signalé, donc, sur cette question de la lecture des livres à l'école. Et j'ai organisé la conférence en 4 parties. Première partie qui va être consacrée à des éléments un peu de cadrage sur le plan à la fois théorique, un peu conceptuel, autour de la question pourquoi lire des livres à l'école et comment le ministère de l'Éducation au Québec répond à cette question. Quelle est la vision officielle dans les programmes scolaires établis par le ministère des enjeux, des finalités et des modalités de la lecture de livres à l'école. Ça va être donc la première partie. A conferência vai ser sobre a leitura de livros no ensino, né? E ela vai se dividir em 4 partes. Ele apresentou para a gente, por enquanto, só a primeira parte, que é essa que está como ele manda o cadrado, que é a ideia do quadro teórico, que seria um enquadramento, mas no sentido de o que determina essa pesquisa, né? Ele falou que ele vai tratar do porquê ler na escola, livros inteiros, e também um pouco de como o Ministério, lá do Quebec, né, no caso, responde a essa demanda. Quais são as finalidades que o Quebec, que o Ministério lá vê para a leitura de livros e tudo. Vai responder um pouco essas perguntas na primeira parte. La deuxième et la troisième partie de la conférence vont être l'occasion pour moi de vous présenter les principaux résultats d'une recherche que nous avons menée dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Pendant 5 ans, nous avons rencontré des centaines d'enseignants. Nous avons fait une enquête auprès de plus de 600 enseignants, professeurs dans les écoles publiques et privées au Québec. Et nous sommes allés filmer des séquences de classe dans une trentaine d'écoles. Alors je vais vous présenter les principaux résultats dans la deuxième et troisième partie. Nessa segunda e terceira parte, ele vai apresentar os principais resultados que eles obtiveram nesse desenvolvimento nas escolas. Eles participaram de escolas públicas e privadas durante 5 anos, então ele vai apresentar esses resultados. Posso fazer só uma parte? Sim. É o resultado da pesquisa de 5 anos, né? A pesquisa que ele levou a cabo durante 5 anos com 600 professores e 30 escolas, né? Então ele vai apresentar o resultado dessa pesquisa. Só os números eram importantes. Alors, pour commencer, pour entrer dans le sujet, j'aimerais vous contribuer à réfléchir un peu avec moi. Et donc j'aimerais vous poser cette première question. Pourquoi faire lire des livres aux élèves? Na verdade, ele nos convida a refletir com ele e ele está fazendo a pergunta para vocês. Por quatro? Então, por que a gente faz os alunos lerem livros? Ele quer escutar vocês, é uma retórica. Eu conheço ele, gente. Je vous écoute. Ele escuta. A gente traduz, não se incomoda. Sim. A gente aqui é professora, a gente pode apontar pessoas, viu? Fazer isso. Por que é importante ler livros na escola? O que vocês acham que é importante? Para alimentar a imaginação. Ah, pour développer l'imagination, c'est ça? Bon. Ok. Ouvrir imaginação sobre tudo. Ouvrir l'imagination. Ouvir. Abrir.
tenham outras referências. Ou quiser d'autres références. Pour découvrir d'autres références, d'autres, oui, imagination, d'autres références culturelles. Pourquoi encore? Para enriquecer o vocabulário. Pour développer des compétences dans la langue, pour apprendre du vocabulaire, pour... oui. Pourquoi encore on veut faire lire des livres aux élèves à l'école? Por amor? Par pur amour. Donc, pour développer le plaisir, le plaisir. Oui. Bon. Oui. Isso é o prazer estético ou qual prazer você está pensando? Todo prazer. Tout est du plaisir. Bien sûr. Alors, on voit déjà que faire lire un livre, ça permet de poursuivre différentes finalités et parfois différentes finalités de manière conjointe. Ele disse das diferentes finalidades que podem ter e que elas podem ser conjuntas, interligadas. Pour moi, c'est très important qu'un professeur se situe par rapport à cette question. Et surtout, par rapport à la question, faire lire des livres à l'école. Parce que pendant très très longtemps, dans l'histoire de l'école, on a beaucoup travaillé la lecture, mais ce n'est que assez récemment dans l'histoire de l'école qu'on a trouvé important de faire lire des livres, c'est-à-dire des œuvres complètes. Pendant très longtemps, depuis les origines jusque la moitié du XXe siècle, à l'école, on a lu des extraits de textes. On a lu des anthologies, mais on ne lisait pas des œuvres complètes. Ele diz que para ele é muito importante que o professor se situe com relação a essa questão, sobretudo a questão de ler livros na escola, porque historicamente nós se trabalhava na escola com a leitura, mas lia-se muitos extratos, não os livros inteiros. E ele considera isso muito importante, essa leitura do livro. Et on verra tout à l'heure qu'il a fallu aussi des conditions, par exemple dans le développement de l'édition, pour qu'on puisse introduire le livre en lecture à l'école. Puisqu'il a fallu attendre les années 60, 1960, pour que se développe l'édition de littérature dans des livres de poche, dans des éditions scolaires qui coûtent moins cher. Parce que si on veut faire lire des livres à l'école, se pose la question de l'argent. Comment on fait acheter des livres aux élèves? Comment on met les livres dans les bibliothèques scolaires? Si on veut que tous les élèves aient un livre, ça coûte de l'argent. Donc on a dû attendre historiquement le développement des éditions scolaires, des éditions de poche à Kumad, pour voir apparaître dans les programmes d'école la lecture non plus de textes courts, d'extraits d'anthologie, mais la lecture de livres complets. Ele explica que, na verdade, foram essas condições em termos de edição dos livros. Ele fala que só nos anos 60, que foi o início da publicação de edições de bolso, ou edições escolares, que são mais baratas e que aí sim o aluno tem acesso ao livro, ou a biblioteca tem mais livro, para que aí os alunos todos possam ter um exemplar e ler o livro completo, né? Então, essa preocupação em que os alunos possam comprar o livro. A gente quer que todos leiam o livro inteiro, então eles têm que ter acesso ao livro. Eu não sei se aqui no Brasil é exatamente essa data para a gente, mas ele fala da data dos anos 60. Então, talvez um pouco mais adiante, né? O aparecimento dos livros de
bolso, que são edições mais baratas, e o aparecimento das edições, os ditos paradidáticos das editoras. Né? Mais finalement, 40 ans ou 50 ans dans l'histoire de l'école, c'est très très peu. Ça veut dire que cette question de pourquoi faire lire des livres à l'école, c'est en même temps une question récente dans la grande histoire de l'école. Et si on se pose la question, on se dit pourquoi? Donc on se pose la question des finalités. Et on va se poser la question des finalités. Et en fonction du pourquoi, on va amener la deuxième question. Quel livre faire lire? Comment choisir les auteurs, les genres, le corpus? Et ce choix, il va se faire en fonction des finalités. Então, ele diz que essa questão de fazer ler os livros na escola, ela é muito recente, 40, 50 anos, né? Então é uma questão recente. E aí ele nos pede para nos concentrarmos na questão de finalidade, né? Então, em função do que a gente vai pensar em outras questões para quais livros ler na escola. Então, qual a finalidade e quais livros fazer os alunos lerem e quais autores fazer os alunos lerem. Então, que diz que a escolha dos livros para leitura, né, a escolha desse corpus, ele existe em função da finalidade posta pelo professor, da finalidade do ensino. Et donc pour synthétiser un peu cette réflexion sur les enjeux du choix des corpus, je reprends cette référence aux travaux de mon ancien collègue de l'Université de Louvain, Karl Canva, qui montre que les questions relatives au choix des textes à lire à l'école et aux activités liées à ces lectures touchent à des enjeux majeurs d'ordre cognitif, éducatif et sociopolitique. Les finalités, elles vont toujours se situer un peu à cheval, en manière conjointe, sur des finalités d'ordre cognitif. On a dit, on va faire lire pour apprendre du vocabulaire, pour développer la langue. Ça, c'est l'ordre cognitif. On va faire lire pour développer le plaisir. Ça, c'est une finalité éducative. Dire que l'école sert à développer du plaisir, c'est une vision de l'éducation. Mais à travers toute l'histoire de l'école, on sait aussi que le choix de la littérature qu'on donne à l'école, il a une dimension socio-politique. Parce que dans la littérature, il y a des valeurs. Si, pendant longtemps à l'école, sous l'influence, par exemple, dans beaucoup de sociétés de l'Église catholique, les livres d'école étaient l'objet d'une sélection en fonction de la censure. La dimension, l'enjeu sociopolitique, ça peut être aussi, c'est un élément très important dans le contexte du Québec, où il y a une revendication d'une identité québécoise par rapport au Canada. Ça va être la même chose au Brésil. Si je décide de développer l'identité nationale brésilienne, je vais choisir de faire lire des auteurs brésiliens, plutôt que des auteurs qui écrivent en portugais, qui viennent du Portugal. Donc, le choix des lectures, il a vraiment une dimension à la fois cognitive, éducative et sociopolitique. Na verdade, aqui ele está, não sei se vocês entendem a palavra enjeu, que pode ser desafios, tudo que se imbrica tudo que está ali em jogo numa situação. A gente pode traduzir como desafios, tá? Vocês querem que eu traduza a citação ou foi claro? A citação tem uma nossa fazendo joia. As questões relativas à escolha de textos a ler na escola e as atividades ligadas à leitura tocam ou estão ligadas a desafios grandiosos ou importantes de ordem cognitiva, educativa e sociopolítica. E aí ele vai falar que os desafios para você escolher o corpus que vai ser trabalhado na escola é toda essa questão da finalidade, porque todas essas três finalidades vão
está em questão quando se escolhe um texto para ser trabalhado na escola, né? Então você tem a questão do cognitivo, que foi como a colega apresentou, do vocabulário, trabalho com vocabulário. Você tem o educativo, que é a questão do prazer, né? Então, você está ali desenvolvendo o prazer, e por outro lado você tem todas as questões sociopolíticas que vão estar envolvidas. Você tem a questão do valor atribuído a certa literatura. Você teve a época em que a igreja vinha e censurava e escolhia certos tipos de texto que eram permitidos ou não. E especialmente no Quebec, existe uma grande preocupação com essa identidade quebequense. Sim, sim. E é uma preocupação em trabalhar com os autores locais e não com autores apenas franceses da França ou da Bélgica, enfim, trabalhar com autores locais. Que é uma preocupação também que ele imagina que a gente tem aqui no Brasil em trabalhar a identidade nacional com autores de expressão de língua portuguesa brasileiros e não portugueses, né, quando se escolhe os livros. Então, é toda essa preocupação que tem três dimensões. Posso fazer um comentário? Bien sûr. É que é interessante quando ele fala da identidade nacional, né? É algo que a gente pode observar, por exemplo, que permanece ainda na transmissão do cânone, né? No século XIX, nós tínhamos uma grande preocupação na constituição da identidade nacional. O romantismo, né? Aliás, as literaturas nacionais de um modo geral. E isso persistiu ao longo, ao longo do tempo, né? Então, até hoje, a gente ainda tem, sobretudo, as obras do século XIX, que constituem o cânone, né? E esse cânone era um cânone voltado para a nacionalidade, né? Para a identidade nacional, algo que aparentemente se perdeu hoje, né? Essa ideia de nacionalidade, ela não existe mais atualmente enquanto organização de repertório de corpos na escola. Acho que isso é um desafio para a gente pensar também. É interessante também pensar que a literatura de língua portuguesa africana começa a entrar na escola também por conta de uma demanda do próprio Ministério da Educação. Pour rendre compte de la diversité interne déjà du Brésil, j'imagine. Surtout parce qu'il y a une loi qui nous oblige. Oui, mais la loi est faite pour rendre compte de cette diversité, j'imagine. C'est ça. Alors, oui, c'est pas nécessaire, je crois, de traduire ce que vous avez compris, un peu ce que vous avez renforcé comme idée en montrant que c'est une question très actuelle aussi ici au Brésil et dans l'histoire du Brésil, cette question. Alors, oui. Mas uma questão bastante atual também é o interesse, ainda que talvez pouco, de alguns alunos, principalmente dos mais jovens, de leitura como o Harry Potter e de autores americanos, né, alguns ingleses, dessas sagas, inclusive, né, que são vários volumes. Como que isso pode entrar na sua visão na sala de aula? Porque não tem a ver com a identidade brasileira e, ao mesmo tempo, é uma porta de entrada para a formação do comportamento leitor. Je crois que tu vas parler de ça plus tard. Oui. Non? Des questions d'équilibre, de choix entre le... Non, elle dit qu'il y a une exigence de la part des élèves. Oui. De lire plutôt les œuvres populaires, Harry Potter, etc. Voilà. Oui, c'est une très bonne question, on va la garder pour tout à l'heure. Ok? D'abord. Ele fala pouco. Alors, yo entiendo muy bien el español y sería más fácil si puedo hacer la conferencia en español y también para vosotros para entender será más fácil que en francés, pero es muy importante también para ustedes de entender el francés en un contexto universitario abierto a la francofonía. La semana próxima será la semana de la francofonía a través del mundo. Bien, alors, je reviens au français. Vous voyez que j'essaie aussi de situer notre question dans l'histoire de l'école, parce qu'il faut toujours resituer là où on se trouve dans l'histoire de l'école. Ça donne du sens à ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, historiquement, dans les finalités de la lecture de la littérature à l'école,
On a évoqué les dimensions cognitives, on a évoqué les dimensions éducatives, sociopolitiques, mais sur le plan sociopolitique, justement, souvent aussi, et à la fois éducatif, la littérature à l'école a été une occasion de transmettre un patrimoine, un canon, des œuvres qui font partie de ce qu'on appelle construire la culture commune de référence, les références culturelles de base. On construit le cursus scolaire avec une vision en disant un élève qui va terminer l'école secondaire au Québec ou au Brésil, l'école devrait avoir servi à développer un certain nombre de compétences, mais aussi à donner des références culturelles partagées. Entre autres, pour donner la chance à tous les élèves d'être en contact avec ces références culturelles partagées. Parce que si l'école ne fait pas ça, il y a des élèves qui n'auront jamais, de par leur milieu social, familial, accès à certaines références culturelles. Então, vai situar a nossa questão, a questão que a gente já vem trabalhando, na história, para poder dar sentido ao que a gente está fazendo hoje. E aí ele diz, né, que nós evocamos essas 3 dimensões, mas que no plano sociopolítico, a questão da leitura na escola é importante para transmitir um patrimônio, para construir uma cultura de base, uma cultura comum de referência, referências culturais divididas, né, por todos e compartilhadas. E também de dar a chance aos alunos, a todos os alunos, de terem contato com essas referências culturais. Que todo aluno que termina a escola tenha tido acesso aos mesmos conteúdos culturais, né? E que tem que pensar que muitos deles não teriam nunca acesso a essas informações se não fosse pela escola. Na verdade, colocando a questão da história da literatura, que é ensinada nas escolas, que oferece uma base comum, um quadro de referências comum para todo aluno que sai da escola. E se muitos alunos que saem da escola, só na escola que eles adquirem esse conhecimento, né, desse patrimônio literário comum a uma nação, a um país. Então, tradicionalmente, a função da escola tem sido esta, de oferecer esse patrimônio comum. Moi, je suis de ceux qui pensent que cet élément-là, c'est une mission essentielle de l'école. Et si l'école ne remplit pas cette mission-là, elle laisse cette mission aux médias populaires. Alors c'est la télévision qui construit la référence culturelle commune unique. Est-ce qu'au Brésil, on va accepter, si important que ça soit uniquement la telenovela de 8 heures qui est la référence culturelle partagée? Si l'école ne choisit pas de dire « moi je veux faire partager un ensemble d'autres références culturelles pour tous les élèves du Brésil », si l'école ne fait pas ça, alors c'est la télévision qui offre le seul modèle culturel partagé. Ele entende que esse elemento é essencial na missão da escola, que se a escola não dá conta dessa missão, será a mídia popular que vai dar conta de tomar conta desse espaço. E aí, se a gente pensa no contexto brasileiro, será que a gente aceita que a telenovela seja a referência compartilhada entre todos os brasileiros? Será que a gente aceita que a televisão dê conta desse espaço de referência comum? É o que interessa pra gente ou a escola tem de fato que ocupar esse espaço? Na verdade, ele está aqui falando de uma questão, de uma tensão atualmente muito grande, tanto na França, né, que tem esses polos do curso clássico e da literatura light, né, como no Brasil, na questão que a colega colocou, né, de o que ensinar história da literatura, ensinar a literatura contemporânea, dar a literatura contemporânea que os alunos são acostumados a ler. Então esse é
é o desafio que ele enfrenta e que nós enfrentamos também aqui no Brasil.